E agora vamos continuar a falar sobre os solicitadores e o mandato judicial. E vou chamar agora para estarem comigo Artur Cordeiro, que é Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa. Mais uma vez, muito obrigada, professor. Francisco Cravo, professor do Instituto Politécnico de Beja. Luís Carvalho, professor do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. E Aventino de Lima, solicitador. Muito bom dia a todos. Vamos sentar no meio. Acho que estamos todos, não estamos? Isto é um problema logístico no início. É um problema logístico logo no início. Não sei se me conseguem ouvir. Só temos 2 micros, portanto temos que partilhar experiências, conhecimentos e micros. Está bem? Então vamos a isso. Vamos continuar a falar sobre o mandato. O Pedro Barbas Homem, o professor, deu-nos aqui várias pistas que agradeço e que me ajuda também para este debate e para a próxima conversa que também vou ter com o Francisco. E também o Delfim também ajudou substancialmente. Para já vou começar com o juiz Artur Cordeiro e começo por lhe perguntar exatamente se, na sua opinião, tendo em conta a sua experiência como magistrado judicial, se seria ou não uma mais-valia, atenção, tem estes solicitadores à frente, se seria ou não uma mais-valia o alargar as competências dos solicitadores, terem um mandato mais alargado. Muito obrigado, antes de mais. Gostava de agradecer a oportunidade, gostava de cumprimentar todos os presentes, também na pessoa do Sr. Presidente. A exposição que antecede este debate foi bem clara e bem explícita quanto às questões que estão em causa. Designadamente, quanto àquilo que é a base da resposta a essa pergunta. Qual é que é a base, a meu ver, da resposta a essa pergunta? E já lá vou aos exemplos concretos onde eu acho que, de facto, deveria haver uma intervenção muito maior por parte dos solicitadores. A base a essa pergunta é uma desconfiança que nós temos sempre, sistematicamente, relativamente à acreditação das capacidades ou da capacitação das profissões para desempenharem as funções que lhes são confiadas, ou outras, não é? E a forma como se faz essa capacitação, como se faz essa acreditação. Nós, neste momento, temos, numa lei que ainda não vigora, mas que está para apreciação e que, pelo menos, foi submetida ao Sr. Presidente da República, um sistema dessa acreditação ou dessa capacitação. Mas a questão é sempre a percepção pública, que também o Sr. Professor Barbas Homem falou, que é a percepção pública de aqueles profissionais são capazes, os outros não são capazes. Estes são só capazes para isto, aqueles são só capazes para aquilo. Desculpe interrompê-lo. Percepção pública ou percepção também por parte dos outros profissionais do foro? Eu não estou aqui a colocar sequer em causa. Os outros profissionais do foro cumprem a lei. Eu não estou a pôr aqui em causa os jogos profissionais, os interesses profissionais, cada uma das profissões. Claro que há. Claro que há. Os agentes de execução, como sabe, começaram por ser só solicitadores e depois foram alargados também aos senhores advogados. Portanto, isso não está sequer em causa. Há aqui sempre um jogo de forças que tem por trás, obviamente, interesses profissionais, económicos, sociais, não está em causa. A minha preocupação mais na qualidade de juiz, agora já passarei à segunda parte da pergunta, até porque não quero demorar muito, há muita gente para ouvir e muito mais sabedora. Temos sensivelmente 1 hora. Muito bem. Muito mais sabedora sobre estes assuntos do que eu. A questão é, para mim, quem vai procurar a ajuda de um profissional, o apoio de um profissional, sentir-se seguro
porque o Estado lhe garantiu que aquele profissional estaria em condições, isto às vezes não acontece, para não dizer mais, não é? De que, pelo menos, há uma acreditação, uma capacitação que essa pessoa vai desempenhar o papel da defesa dos seus interesses. E os solicitadores podem ou não ter essa capacitação? Eu penso que sim, mas ela tem que ser localmente conferida. Eu como juiz, devo respeito em primeiro lugar à lei. Como juiz, pela não é? sua experiência, acha que poderão ter ou não? Se eu acho que podem ter ou não. Pela sua experiência. Eu acho que deve haver. Eu acho que os solicitadores têm áreas de especialização muito específicas e muito desenvolvidas já. São dezenas e dezenas de anos e a profissão confundia-se com a advocacia em 1143 ou 44. Portanto, isto não está em causa, só que a dado passo foi feita uma diferenciação e quase que, e pela própria lei, Sim. quase que aos profissionais advogados conferiu-se o direito e aos profissionais solicitadores conferiram-se as operações materiais. Obviamente que isto depois absorve-se, uma é absorvida pela outra, é inevitável, é a lei da vida. Só que depois os outros também não querem fazer as operações materiais que são absolutamente essenciais. Se eu acho que devem ter mais competências, sem dúvida. Eu dou-lhe um exemplo de um processo especial em que eu acho que os senhores solicitadores têm conhecimentos muito acima da média e vi muitos das comarcas, ainda há pouco falava com o Sr. Cravo, Francisco Cravo, que me perguntou se eu tinha passado pelo Alentejo no ingresso. E de facto passei e provavelmente até nos cruzamos. E eu nas comarcas de ingresso, falando da minha experiência, nas comarcas de ingresso, via que haviam 2 ou 3 advogados que se destacavam, já com muitos anos, com muita experiência, que se destacavam. Mas, coisa que eu depois deixei de ver em Lisboa, quando regressei à capital, já tinha também lá alguns senhores solicitadores que percebiam daquilo como ninguém. Chegavam e diziam: aqui tem que se fazer isto agora, ali tem que se fazer aquilo agora. E eu não percebo, por requerimento ao processo, bem visto. Eu sou um bocadinho coloquial às vezes, não me levem a mal, todos, mas aquilo que eu via é que a experiência, independentemente da formação, porque a formação anteriormente era muito menor do que aquela que é hoje conferida, fora de qualquer dúvida, mas a experiência tinha-lhes dado uma capacidade de resolver problemas muito acima da média. Muito mais do que a maior parte dos advogados que nós tínhamos na comarca. E, portanto, nas comarcas, nestas comarcas, e aqui, com certeza, se verifica o mesmo. Aqui em Lisboa, eu não tenho esse reporte, porque estou muito centrado nos juízes, nos procuradores e nos senhores funcionários, mas o que vos posso dizer é que gostaria muito, por exemplo, no âmbito desse processo especial, de ver muito incrementada, porque é um processo com o qual os juízes lidam muito mal, e não devia estar a dizer isto, se calhar, mas assumo e confesso, lidam muito mal. Há processos que duram 10, 20, 30, 40 anos, porque não têm um apoio especializado de quem faça acontecer. Não é? Então vão morrendo sucessores sobre sucessores, sobre sucessores, sobre sucessores, e os processos arrastam-se dezenas de anos, sem um fim à vista. Mas não só no processo especial de inventário. Eu, de facto, não percebo, ainda não percebi, e vou ali fazer uma provocaçãozinha à doutora Susana Videiras, a senhora professora Susana Videiras já sabe como eu sou ali ao senhor professor Barbas Homem. Não percebi exatamente o que é que o senhor professor entendia que deveria diferir o advogado do solicitador. Pronto. Isto não é uma provocação. O senhor professor, até porque eu prezo muito, e já agora gostava de deixar esta palavra também, porque foi diretor do SES, uma casa que me é muito cara, numa altura muito complicada, e impediu, parece-me a mim,
também, a meu ver, a funcionalização de uma casa que não pode ser funcionalizada, como vocês também não. Os solicitadores, os advogados, nada disto pode ser sujeito a sucessivas acreditações por parte de quem esteja ou não esteja. Nós temos que deixar margem a quem, isto já me estou a afastar do tema, temos que deixar margem a quem confiemos, não é? Às associações, a César o que é de César. Quanto ao mandato, respondendo objetivamente à sua pergunta, eu costumo ser mais objetivo, confesso. Deve ser por estar cansado. Mas também é bom saber estas coisas. Estou francamente convencido que teríamos... E não é por uma lógica de competição, porque eu acho que tem que haver uma linha divisória entre quem faz o quê. Mas estou profundamente convencido que seja ao critério a escolha de alguns processos, como aliás se fez nas execuções, de alguns processos adicionais, em que os senhores solicitadores teriam mais competências, ou competências acrescidas, se quiser. Veria com bons olhos. Muito bons olhos. Seja através dos valores. Não é? E seria benéfico para os cidadãos? Eu acho que seria muito benéfico para os cidadãos. Lá está, os processos poderiam não se arrastar. Francisco Cravo, concorda? Seria benéfico, na sua opinião, faz sentido os solicitadores terem competências mais alargadas? Ora bem, muito bom dia a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a pessoa do Sr. Bastonário que está presente, o Dr. Delfim Costa, este honroso convite. Sou advogado há 46 anos e, como está aí exposto, eu leciono no Instituto Politécnico de Beja e o curso de solicitadoria. O curso de solicitadoria tem tido, naturalmente lá, pelo menos em Beja, uma margem, digamos, de sucesso. Alguns alunos estão aí presentes, eu tive a oportunidade ontem de ver e rever, e naturalmente tive algum sucesso no ponto de vista da prática e aquilo que eu acho que é como experiência posso trazer aqui hoje, porque isto é uma troca de impressões, de experiências e por aí fora, e naturalmente que eu tenho todo o interesse em partilhar isso. Dizer isso, que sou advogado, não me inibe nada de, tendo sido advogado e ser advogado, de poder constatar hoje uma realidade diferente daquilo que existia e que existe. Nós estudámos todos, eu costumo fazer esta comparação, imaginemos agora, fazemos aqui um exercício que eu tenho 74 anos de idade, os anos aproximam-se silenciosamente, tenho uma licença terrena, evidentemente, como todos, mas, enquanto cá estiver, tenho este tipo de perspectiva da vida que me permite hoje dizer com algum tipo de segurança o seguinte. O licenciado em solicitadoria, se fizéssemos este exercício, eu saí da Faculdade de Direito de Coimbra, onde fiz o meu curso, há muitos anos já, e havia 2 faculdades de Direito. Hoje, há uma multiplicidade de cursos de Direito, universidades, politécnicos. E eu faço essa comparação, se eu pegar em 2 alunas, 3, 4, os bons alunos que tenho lá e que tenho tido nestas gerações, eu saí da Faculdade de Direito, não sabia nada. Mas um licenciado em solicitadoria era capaz de, no fundo, dominar praticamente tudo. Ora bem, tem mais área prática? Vamos lá ver. Há aqui um problema que tem que ser resolvido. Eu acho que estamos num tempo, há bocadinho falou-se do Agostinho da Silva, e eu aqui invoco um poeta brasileiro, Fernando Teixeira, que dizia mais ou menos isto. As palavras são rigorosamente verdade, estas, mas são assim. Há um tempo de rasgar as nossas vestes, as nossas roupas, que estão usadas. E, portanto, nós hoje temos que ter um ponto de travessia e para além daquilo que nós vemos. E esse ponto que é, no fundo, está ligado ao medo com que nós fomos criados, todos nós fomos criados nisso, o grande gigante da alma, não há dúvida nenhuma que esta questão de reflexão que é importante fazer é o que é que difere, e eu estou à vontade porque não tinha a visão que tenho hoje, evidentemente, pela prática, que era que o que é que diferencia do ponto de vista estrutural daquilo que é o modelo, o paradigma do solicitador hoje e o que é era antes. E o que é hoje estes estudos que nós temos, pelo menos, eu estou a falar de conhecimento de causa, do Instituto Politécnico de Beja.
introdução ao direito, teoria geral, obrigações, reais, família, sucessões. E agora, registros, civil, Portanto, comercial. a base académica aproxima-se. Falta o penal. Aproxima-se. Não, tem penal. Ah, tem penal. Tem penal. Tem Também penal, tem tem penal. processo penal. Pronto, isso Tem não sabia. processo penal e contornações. É que Também. o problema... Claro, pois. É que o problema está justamente aqui. Por isso é que eu fiz a pergunta. Se eu regredisse no tempo, e era bom. Se eu regredisse no tempo e me comparasse com os meus alunos que tenho, e que neste momento, atualmente, eu não saberia nada. Para que saibam, vão todos, os processos civil, que é a matéria que estamos aqui a falar do mandato, isto e os postulandi obriga-nos o patrocínio. Portanto, não faz sentido que eu, e é o problema do saber e do saber fazer. Eu acho que hoje o saber fazer é o fundamental em tudo. Eu costumo dizer na brincadeira que o que me interessa é que daqui saiam os meus amigos, vou falar dos alunos, saiam daqui a saber fazer partilhas da avó. O doutor há bocadinho dizia, e com razão. Então, mas faz sentido, 1091, se é melhor ver. A questão é, qual fica a diferença entre um advogado e um solicitador? Pronto. É justamente esse problema que existe. O rasgar as vestes, como há bocadinho disse, sim. E, portanto, nós temos um olhar para o futuro. Aqui ao lado, o professor Palma Carlos disse um dia, na qualidade de advogado, ser advogado é tocar nas estrelas. Eu até posso dizer hoje, à vontade, que ser solicitador é curioso. Eu dizer isto, é tocar o futuro. E, portanto, eu acho que tem que haver... Tem que haver uma convergência entre três entidades. A Ordem dos Solicitadores, a Ordem dos Advogados e também o Ministério da Justiça. É fundamental. Vamos lá ver, porque é que o juiz, há bocadinho discurso do Dr. Pedro Homem, discordar de si, as faculdades foram formadas para os juízes, não foram para os advogados, foram para os juízes. É o meu entendimento. Todo o curso de Direito é nesse sentido. Claro, pois, naturalmente que quem se licencia em Direito faz o tirocínio e acaba por ser advogado. E, naturalmente, depois ia defender a honra, a liberdade e a fazenda das pessoas. Evidentemente, esta gama de experiência que eu tenho, de advogado já velho, naturalmente isto tem a ver com aquilo que eu aprendi ao longo dos anos e foi muita coisa. E, portanto, é neles, no cidadão, para que nós trabalhamos. Um juiz trabalha para o cidadão. Um advogado trabalha para o cidadão. E um solicitador trabalha para o cidadão. E é o cidadão que deve estar aqui no foco, fundamental. E o cidadão vai escolher, e, portanto, nós temos um mercado aberto, portanto, tudo isto é muito livre para poder procurar e entender quem é que deve servir melhor os seus interesses. Eu estava um bocadinho, desculpem ter interrompido, na questão falei no 1091 do Código de Processo Civil, tem a ver com a intervenção do advogado, a intervenção do solicitador, do candidato à advocacia, nos processos de inventário. Mas haverá processo em que o solicitador tenha mais intervenção que o próprio solicitador? Um advogado, mesmo juiz, também peço desculpa à magistratura, eu noto isso porque quando saiu o diploma de 2013, e os meus alunos que estão aí alguns, lembram perfeitamente o que é que eu lhes disse. Isto é uma aberração. O legislador pensou isto mal, o que é que fez? Afastou, pura e simplesmente, do Código de Processo Civil, a questão dos inventários. Colocou-os onde? Nos notários. Não sei se para dar um pequeno doce, enfim, não sei, não me interessa esse tipo, digamos, de antecedentes. A verdade é esta. O que é que aconteceu anos depois? Teve que regressar outra vez aos tribunais. E perderam-se anos, perderam-se milhões de euros para as pessoas, para o património. Tudo porquê? Por uma, eu não vou dizer burrice legislativa, mas vou dizer que o legislador pouco sabe da prática, muitas vezes. O entendimento que tem do cidadão... Grande parte deles, como nós sabemos, é advogado. Bom, tudo bem. Sim. Vamos passar. Doutores, vou passar. Olha, eu estou à vontade, porque eu sou Pode advogado. só concluir. Tudo bem. Eu sou advogado de província, tenho muita honra em ser de província, muita honra em estar no Alentejo, e já agora eu queria fazer o quê? Fazer aqui uma pequena nota, uma vez que o doutor Estremoz, fazer o seguinte. Eu aqui há uns anos tentei fazer, mas claro, depois vieram as questões políticas e eu acabei com isso. Quis homenagear os grandes vultos que há do Alentejo a nível do direito civil. O professor Pereira Coelho, de Mértola, o professor Antunes Varela, mestre de quase todos nós, como sabem, de Hervedal. O professor Castro Mendes, que foi professor desta faculdade, aqui de Direito, e que era da Vidigueira. E o professor Menezes Cordeiro, que é de Serpa. Portanto, 4 grandes vultos do direito civil
que, no fundo, foram mestres, se calhar, da maioria de nós todos, e pelos quais estudamos, e que, naturalmente, eu queria deixar aqui esta pequena nota. Não consegui, um deles faleceu, o professor Varela, entretanto, o professor Castro Mendes já tinha falecido, mas eu queria fazer isso. Mas depois começaram as questões políticas, e pronto, como é que a questão política, como toda a gente sabe, às vezes há governantes que dizem isso, pondo as suas próprias palavras, mas aquilo que alguém disse antes por eles, que foi tudo quanto seja separar as águas políticas daquilo que é o mundo jurídico, é uma questão de higiene pública. E, naturalmente, foi nessa perspectiva que eu acabei por não fazer absolutamente nada, mas, enfim, era uma coisa que eu gostava de deixar aqui à memória de todos eles, porque foram professores, grandes mestres de Direito, com os quais eu aprendi muito e foi muito obrigado. Aprendemos. Professor Luís Carvalho. Sim. Falou, eu penso que o motivo pelo qual os processos de inventário saíram para os notários foi precisamente por aquilo que eu também há pouco referi, ou seja, porque havia muitos processos, ou um número considerável de processos, que estavam parados nos tribunais sem andarem. E depois, agora regressaram. A Marca de Lisboa, neste momento, tem 2.750 processos desses. E vou ao ponto, só para terminar e concordar consigo, se calhar seria melhor que fosse obrigatório o patrocínio dos solicitadores no âmbito desses processos. É a especialização também. Luís Carvalho, apelo à questão académica, ao facto de ser professor. O que é que leva os alunos a optarem por solicitadoria e não pelo direito? E se existe alguma frustração por parte deles quando têm conhecimento, quando primeiro sabem exatamente que têm algumas restrições, se existem limites no mandato judicial, que as coisas não se passam exatamente como muitas vezes se calhar acham que se passa. E eu sei que apresenta muitos casos práticos aos finalistas. Eles, nessa altura, sentem alguma frustração ou não? Ora bem, bom dia a todos. Cumprimento também a ordem, cumprimento a todos os presentes, meus colegas de painel. Esta pergunta é interessante, embora radique em tudo aquilo que nós temos vindo a falar. Eu acho que hoje vou principiar por tentar responder, mas vai-me perdoar, depois eu vou sair um bocadinho da questão que me está a trazer. Mas a questão está interligada. Sim, está interligada. Eu acho que hoje em dia o curso de solicitadoria e o curso de Direito são primos muito próximos. E eu não estou a dar novidade nenhuma porque os programas são de acesso público. E, portanto, se nós hoje olharmos para o conteúdo programático de um curso de solicitadoria e de um curso de Direito, nós, com respeito por aquilo que o Sr. Professor falou há pouco, cada universidade, cada faculdade, personaliza o seu curso, nós, com respeito por essas personalizações, nós verificamos hoje em dia que os cursos sobrepõem-se. O conteúdo programático hoje sobrepõe-se. E isto traz-nos um problema curioso, que é pensarmos o que será o futuro destas duas profissões. E principiando para responder à sua pergunta de forma mais direta, eu acho que hoje o candidato à solicitadoria e o candidato à licenciatura em Direito, hoje, não é o que foi outrora. Quando isto principiou, quando a licenciatura de solicitadoria principiou, eu reparava que os alunos de solicitadoria eram aqueles que não tinham conseguido entrar, em média, em Direito. Hoje em dia isso não se verifica. Hoje em dia isso não é o critério. O critério pode ser múltiplo. Pode ser a proximidade da área habitacional, porque as pessoas não têm condições de se deslocar os filhos e mandá-los para fora, mas já não é o critério da separação entre ser um curso de Direito e um curso de solicitadoria. Porque os alunos vão-se apercebendo logo de início que o conteúdo programático é um conteúdo programático em quase tudo semelhante, direi. Ousarei dizer isto desta forma. Sim. No essencial, naquilo que é a essência do Direito, nós temos um conteúdo programático semelhante. Sim, mas quando chegam à prática há diferenças. Certo. Agora veja, nós vivemos uma realidade, que é a realidade
do nosso artigo 40 do Código de Processo Civil, para falar no processo declarativo, e no processo executivo é semelhante, porque mais não é do que a consequência para o processo executivo da opção legislativa para o processo declarativo. Nós vivemos numa realidade que é uma lei zombie. Então. Ela é a única que não percebeu que está morta. Porque esta lei... Esta lei reflete uma realidade socioprofissional de inícios meados do século XX. O nosso Código é de 1966, esta norma vem na sequenciação já da opção do Código de Seabra e, portanto, ela traz um reflexo de uma realidade que hoje não tem qualquer existência. Veja, os cursos de solicitadoria naquela época, eu me recordo, porque quando principiei a trabalhar, eu não trabalho, enfim, há 46 anos, já trabalho há 40, pronto. Quando principiei a trabalhar, os cursos de solicitadoria tiravam-se às sextas-feiras à tarde e aos sábados de manhã. E era um ano, tirava-se esse curso. Eu não quero dizer com isso que os cursos fossem maus, não eram, mas, logicamente, temos de compreender que a ausência de tempo, a ausência de carga horária, a ausência de uma maior pretensão, fazia com que, logicamente, os solicitadores de então não tivessem a bagagem académica que hoje o solicitador tem, o solicitador licenciado. E daí que nós estejamos a viver uma realidade que já não é a realidade de 1966. A realidade de 1966 é o solicitador é uma pessoa que sabe umas coisinhas, portanto, e eu quero dizer sabe umas coisinhas, isto é, faz uns requerimentos e faz uns registros, está a ver? Pronto. E depois temos os advogados que esses sim têm que exercer o mandato judicial. Repare que o artigo 40 o que faz é isto, é traduzir esta realidade que era a realidade da época. E agora? Ora, hoje nós temos um problema muito complicado, que é, nós temos uma sobreposição de profissões. E eu acho que isto, vamos ter que pensar isto para muito curto prazo, nós não nos podemos dar ao luxo, penso eu. Isto é uma opinião muito pessoal, eu falo aqui, evidentemente, eu não falo em nome dos advogados, não falo em nome, porque também dou formação na ordem presentemente, mas não falo rigorosamente, falo em termos estritamente pessoais. Eu acho que nós temos, porque já vai sendo tarde, acho que nós temos todos que pensar o seguinte: as duas profissões hoje estão a sobrepor-se. E neste momento nós temos uma divisão fictícia, uma divisão que nós já vimos, que não serve, porque dizer a um solicitador, o senhor hoje não pode tratar matérias de direito. E ele pergunta-se, Deus do céu, mas porquê é que eu andei aqui 3 anos, com mais 2 de mestrado, a dar processo civil 1, processo civil 2, direitos reais, direito das obrigações, direito da família, direito das sucessões, processo administrativo, isto tudo, porquê é que eu não posso? Tanto mais quando olha para o conteúdo programático e para aquilo que dá nas suas aulas, é exatamente o mesmo, com as tais personalizações que nós conhecemos, é exatamente o mesmo que dá ao colega que está na Faculdade de Direito. Portanto, defende o quê? Falta vontade política, falta ultrapassar determinados lobbies, o que é que falta? Bem, eu não posso dizer que existam lobbies. Mas com a sobreposição com a sobreposição programática dos cursos, com a sobreposição das profissões, como é que ficam os advogados, como é que ficam os solicitadores, qual é, com esta realidade, por onde se caminha, tendo em conta aquilo que se pede, que é o alargamento das competências ao nível do mandato judicial. O senhor doutor tocou no assunto e tocou bem, falou numa linha divisória. Sim. Essa linha divisória hoje existe, mas ela não serve para nada. Esta linha divisória é uma coisa que neste momento temos que todos, e quando digo todos as pessoas que estão à volta do direito, inclusivamente do Estado, todos que compreender que esta realidade não serve. A questão agora é saber qual é a realidade que deve servir. Porque, vejam, nós devíamos estar a pensar todos, a Ordem dos Solicitadores, a Ordem dos Advogados, o Ministério da Justiça, universidades, o próprio Conselho Superior de Magistratura, o Conselho do Ministério Público, devíamos estar todos a pensar, eventualmente numa comissão. Tenho sempre certo receio em falar em comissões, são quando tantas. português ou falar em comissões, olha, tantas. mais uns estão ali a não fazer nada. Não, a lógica era ter um grupo de trabalho de reflexão a dizer assim, o que é que nós queremos para o futuro? Qual deve ser a função do solicitador e qual deve ser a função do advogado? Porque, veja, nós corremos um risco, se isto não for estabelecido, se isto não for atualizado,
nós vamos ter uma sobreposição de situações até que alguém um dia vai dizer: o rei vai nu, para que é que eu tenho duas profissões a fazer o mesmo? Acabe-se com uma ou acabe-se com as duas e faça-se uma nova. Ora, isto pode acontecer. E, portanto, se há valências que os solicitadores têm, eu tenho que reconhecer isto, há valências que os solicitadores têm, que são valências que os advogados nunca abraçaram. Eu também tenho que reconhecer que, na realidade, não consigo entender porque é que um solicitador não pode discutir matérias de direito. Se a solução vai ser estipular um valor, vamos pensar no valor. Que será o valor de 50 mil euros? Repare, qualquer valor que se estipule é absolutamente arbitrário e vai ser arbitrário. Deixa-me ouvir o Aventino de Lima, até porque o tempo passa, quando a conversa é boa, o tempo passa realmente muito depressa. Aventino, vamos à sua experiência. Há aqui sente isso, esta sobreposição em que as capacitações, as capacidades, quer de advogados, quer de solicitadores, são similares, e às vezes uns até melhores do que outros, não interessa, mas nada acontece? Tem que ter. Existe aqui um déficit de micro. Certo. Antes de mais, queria cumprimentar o nosso bastonário e o nosso presidente do Conselho Profissional e na sua pessoa, todos os presentes, os convidados e os nossos colegas aqui presentes. Eu tenho que concordar com o Dr. Luís Carvalho. Efetivamente, a nossa atividade, claro que está coincidente com a atividade do advogado. Agora, o que temos aqui, e foi bem colocada a questão, nós ainda vivemos aquele estigma histórico da falta de formação ou formação específica. Isso hoje não acontece, portanto temos de mudar o paradigma. Como é que o fazemos? Isso acho que tem de ser estudado, tem de ser analisado. Há várias soluções, os valores, o tipo de processo, o que seja. Agora, uma coisa nós temos de ter atenção e estamos todos cientes disso. O solicitador sempre foi aquele que sabe fazer. Portanto, em determinadas áreas mais do que noutras, mas foi sempre um homem prático. E, portanto, é nisso que a nossa profissão ganha aqui muito relevo. Eu acho que todos nós, numa área em específico, ou em várias em específico, somos muito bons naquilo que fazemos. Muito bons mesmo. Obrigado. Não é por acaso que eu estou a dizer isto, não é? Porque conheço muitos dos aqui presentes, tive a oportunidade de lidar com eles em termos profissionais, em termos formativos, e sei que são bons, efetivamente. E há essa preocupação constante da tal formação, mas esta vertente prática do solicitador é uma mais-valia. E eu acho que isso deve ser explorado precisamente naquilo que vão repensar, e eu acho que deve repensar. Devemos quebrar aqui este estigma, tendemos aqui a inovar, e fala-se isso na inovação em várias áreas, desde as tecnológicas, em que nós temos de estar constantemente a acompanhar, as legislativas também constantemente a acompanhar, e há que repensar isso, e acho que é o momento oportuno de o fazer. Eu não tenho o micro, mas vou tentar projetar a voz, eu julgo que me conseguem ouvir. O Aventino disse que, já disse numa entrevista, que ser solicitador é um vício, mas também a maneira como... Vou tentar pôr aqui no meio para conseguirmos falar os dois. Eu posso explicar? Sim, mas eu pergunto-lhe, fala em estigma, e eu pergunto-lhe se alguma vez sentiu alguma desconsideração ao estar em tribunal. E, já tenho micro. Nós estamos aqui a partilhar os micros. Sentiu alguma vez alguma desconsideração por ser solicitador? Sentiu o interveniente menor? E eu pergunto-lhe isto também porque, quando nós entramos num tribunal, nós temos ali várias salas, como nós sabemos. Existe uma sala, que é a sala dos mandatários, mas não está lá escrito sala dos mandatários, está lá escrito sala dos advogados. Exato. Exatamente por estas questões que aqui estão a colocar, não é? É verdade. É verdade.
No Palácio de Justiça não, pronto. Pronto. Então, Uma exceção uma que é de exceção. aplaudir. Temos, sim, é verdade. É verdade. Exceção, mas não tinha visto. Não, Normalmente sabia, não há. sabia que há uma sala, mas há uma normalmente não sala há, não é? dedicada aos solicitadores, para quando precisam de utilizar. Agora, nas salas de audiência, a área reservada aos mandatários, naturalmente que há aqui sempre, na maioria dos tribunais, digamos, Falta de espaço. Nós temos de ser realistas, é aquilo que é. É aquilo que é. E, portanto, e é isso que temos de resolver, temos de ultrapassar. E é um momento próprio. Esta conversa que temos tido aqui, de várias opiniões que aqui verificamos, tudo nos leva a crer que há essa necessidade. Como o fazer, não somos nós aqui, nem eu, muito menos, que vou dar indicações. Portanto, isso tem de ser análise de estudo, verificar as aptidões especiais do solicitador, onde elas poderão caber em cada área de atividade e dar-lhe então essas competências próprias, quem diga exclusivas, mas que tem de ser feito, tem. Porque, volto a repetir, o solicitador não é aquele solicitador que era aqui há muitos anos atrás, portanto, ele tem uma formação muito boa, tem uma forma de estar muito prática, e sempre na vertente de aprender E há que fazer a reflexão. e resolver Este o é o problema. momento. É precisamente isto, resolver o problema do cliente. Muito bem. Soutor, volto a si, Juiz Artur Cordeiro, e agora apelo à vossa capacidade de síntese, que é para conseguirmos fazer aqui uma segunda ronda, centrando a nossa conversa no apoio judiciário, se os solicitadores poderiam entrar ou não nesta área. Começo por si. Muito obrigado. Brincando um bocadinho consigo, eu não sei se é uma área, não é? Sim. É um sistema de... Exatamente. Eu não vejo diferença nenhuma. A partir do momento em que nós há pouco assumimos, e acho que assumimos todos, sem dificuldade, e parece-me que mais tarde ou mais cedo vai assumir também o legislador. Não há, seja por ser zombie, seja pela experiência pretérita, seja pelo que for, a verdade é que a lei vai ter que mudar e vai ter que ser feita uma clara delimitação entre ambas as profissões. Não é? Vamos ver se não surge outra, mas pronto, por aí já ficamos. Mas perante essa clara delimitação, a partir do momento em que existe um profissional a prestar um serviço a alguém que não tem capacidade para suportar o custo desse serviço, obviamente que o apoio judiciário tem que entrar. Quer dizer, isso não faz, a mim não me causa rebuço absolutamente nenhum. Estava aqui a partilhar há pouco com o Sr. Professor que há já várias áreas em que, se calhar, a dita credenciação pelo estágio dos senhores solicitadores teria que ser, eventualmente, melhor monitorizada por... Como é que eu ia dizer isto? O Sr. Professor Barbas Homem há pouco falou que qualquer dia não temos advogados que deem estágio aos senhores advogados estagiários. Mas também eles... têm que ter a experiência suficiente para conferir. Falávamos na área do penal, por exemplo. O Sr. Professor disse-me aí, é mais sensível, não é? Portanto, eu volto à minha fase inicial, desculpe, que é dizer, eu penso que a definição tem que ser no âmbito de áreas específicas do direito em que a amplitude de poderes tem que ser conferida. A partir daí, o apoio judiciário tem que ser conferido também. A partir do momento em que eles tenham a competência para tramitar, por exemplo, as ações de inventário, seja lá qual for o valor, imagine, tramitar por delegação ou nomeação do próprio juiz, um tipo de ações que nos tribunais também se arrastam imensos anos, que são as vendas dos bens perdidos a favor do Estado,
e outras similares, mesmo ações que não execuções, mas ações de dívida dos consumidores, prestadores de massa, não vejo também problema nenhum, são sistemáticas. Se os senhores solicitadores, na qualidade de agentes de execução, já as tramitam na fase de execução, porque é que não as vão tramitar também na fase de declaração? Quer dizer, não faz sentido. Portanto, quando tudo isso estiver bem definido, mas tem que haver definição, ou então as profissões mergem-se, não é? Quando tudo isso estiver bem definido, a questão do apoio judiciário, e mesmo agora, quer dizer, a questão do apoio judiciário para mim não me levanta absolutamente problema nenhum, porque mesmo agora, já agora só para terminar, pediu-me para ser sintético, eu não estou a ser, só para terminar, a questão é que os senhores solicitadores já podem exercer o mandato, naquelas situações muito definidas. Então, se podem exercer o mandato, porque é que não? É a pessoa que tem que ter o custo, só podem exercer o mandato a quem lhes possa pagar? Não faz sentido, a meu ver. Mas pronto, mas isso é outra questão. Professor Luís Carvalho, a mesma questão, por favor. Relativamente ao exercício do patrocínio. Ora bem, eu acho que o exercício do patrocínio anda exatamente à volta de tudo o que nós estamos aqui a falar. Porque nós temos que pensar no patrocínio na situação atual e na situação do futuro, de iure condito e de iure condendo. Quando estamos a falar da situação atual, eu acho que ninguém consegue encontrar a razão pela qual o solicitador não faz o apoio judiciário. Primeiro porque a própria lei fala diversas vezes, que seja no âmbito do direito administrativo, o Sr. Professor há pouco estávamos aqui a conversar, seja no âmbito do direito administrativo, seja no âmbito do direito civil, a própria lei fala do solicitador como sendo um interveniente no apoio judiciário. Portanto, ele admite o solicitador a colaborar no apoio judiciário, mas depois diz que ele não entra. Não faz sentido, porquê? Porque se a própria lei reconhece que o solicitador tem competência, hoje, para processos declarativos até 5.000 euros, e nós temos que pensar que se esta competência existe, todas as questões de direito que possam ser levantadas podem ser tratadas por um solicitador, desde que, afinal, a consequência económica não seja muito grande, mas reconhece-lhe a própria lei ao solicitador competência para tratar todas as questões de direito. E agora vou abrir aqui um parêntese. Na minha vida profissional já tive ações de 3.000 euros lindíssimas, sob o ponto de vista jurídico. Coisas com imensas questões jurídicas, de grande discussão, de grande beleza técnica, e não é o valor da ação que traz os problemas. E, portanto, se o nosso legislador já admite que o solicitador tem competência total, absoluta, ilimitada, nos processos até 5.000 euros, eu não percebo porque é que não os deixa tratar no apoio judiciário relativamente a estes mesmos processos. Portanto, já hoje há uma contradição nos termos. Para o futuro, temos que pensar, então, o que é que queremos fazer com isto. Porque, vou-me permitir repetir, esta capitis da minutio que hoje existe, de que o solicitador tem a competência num processo judicial, que tem um senhor, com todo respeito, que tem um senhor que está ali na portaria, que tem um senhor que é construtor, ou seja, que de direito não percebe nada. Eu acho que isto é uma coisa inconcebível. Portanto, nós estamos a falar sobre um cadáver. Se são lobbies que mantêm isto, eu até estou numa situação delicada, porque se existe algum lobby com interesse, é o lobby dos advogados. Está a ver? Isto é verdade. Se existe lobby, será o lobby dos advogados, porque nós não queremos largar a mão do menino. É ou não é verdade? Então deixe-me ouvir aqui o Francisco Grafo, porque não temos já muito tempo, e é a altura também de termos aqui um coffee break, para diluirmos e para absorvermos a informação que, entretanto, fomos tendo. Há aqui o lobby da Ordem dos Advogados, porque 35.000 advogados mais 4.000 solicitadores, portanto, a concorrência era bastante. Embora sendo advogado, evidentemente ligado ao conflito, e fui advogado barra, portanto, andei nos tribunais, não nas opiniões e consultas, mas na prática, ao longo de 46 anos, como eu disse há bocado, tenho esta noção do conflito. E, portanto, a noção do conflito que é permanente entre os homens, porque ele existe. É por isso que existe, de facto, o direito. E o direito é uma trave mestra naquilo que é uma sociedade qualquer, seja qual for, um Estado de Direito em especial. Eu, para ser sintético e ser objetivo, eu também me habituei a ser breve. Não é?
era o manjar dos juízes, como alguém dizia. E, portanto, tentarei ser aqui breve e explicar e dizer o seguinte. Nós estamos no tempo da tal vertigem e tal necessidade de fazer a travessia. Ou seja, detectado o problema, temos que ser ousados nisso. Essa ousadia deve pertencer a uma tríplice visão. Aliás, eu punha mais uma quarta, que é justamente serem chamados quem pensa o direito. Os doutrinadores, os pensadores, as universidades, também o Ministério da Justiça, também os solicitadores, a Ordem e os advogados. E eu acho que é nesta convergência que pode haver aqui uma solução clara, perfeita. E, portanto, é nesse sentido, eu não estou a dizer que, e estou também à vontade para o fazer, não estou a dizer que há uma guerra que se tem que abrir, com lobbies daqui, lobbies dali, não ganhamos nada com isso. Nós ganhamos a trabalhar em conjunto. E eu habituei-me, é engraçado, que é curioso, que é um dos lemas aqui da Ordem dos Solicitadores, que eu tinha sempre, porque fui aluno do professor Carvalho, muitas vezes dizia com muita propriedade isto, laborando vinces. É curioso que é o mesmo lema dos solicitadores. Pronto, trabalhando vencerás. E aos meus alunos, muitas vezes, naquelas fitinhas que eles mandam no fim do curso, fazia sempre. Eles, o que é que isto quer dizer? Vai haver em latim. Eu também tive que estudar latim. Mas isto de propósito para dizer o seguinte, nós estamos no ponto da travessia, temos que ser ousados. E essa ousadia tem que partir destes 4 elementos, ou 5, como quiserem, para convergirmos num determinado sentido. Se nós não o fizermos, ficamos à margem de nós próprios. Nós temos que ser ousados nesse sentido. E, portanto, trabalhar em conjunto. Eu, há bocadinho, não resisto sempre, cada vez passo para a Faculdade de Direito, embora não tenha sido aqui a minha faculdade, comecei por ser, depois passei para Coimbra, fui à Faculdade de Direito. E eu estou à vontade porque eu não conhecia o Dr. Barbas Homem de lado nenhum, a não ser os seus queridos, mas pessoalmente nunca o tinha conhecido diretamente. Já tive em alguns eventos, mas nunca o tinha conhecido pessoalmente. Curiosamente, li um texto lindíssimo que está ao lado direito da Faculdade de Direito, quem entra, escrito por ele. Eu estou à vontade para dizer isto, não tenho interesse na causa, mas se tiverem oportunidade, enfim, em 5 minutos, passam por lá e leiam o que é que ele escreveu sobre a educação e sobre as palavras lindíssimas sobre aquilo que é a utopia em que nós vivemos. Ora, isto tem a ver com aquilo que eu acabei de dizer há pouco. Se nós não formos utópicos, se não dermos o passo em frente, nós não chegamos a lado nenhum. Temos que ser ousados, temos que transpor e perder o medo. E eu acho que estamos numa altura em perceber o seguinte, só uma última nota, não vou estar a amassar, mas lembra-se o artigo 9, todos, não é? No artigo 9 do Código Civil. Ora bem, no artigo 9 do Código Civil tem tudo lá, era quebra de cabeça para nós todos, não é? Foi sempre assim. O elemento sistemático, o teleológico, o elemento histórico. E agora no elemento histórico diz a páginas tantas, e as condições em que a lei foi elaborada. Ora, as condições em que a lei foi elaborada, o artigo 40, agora, mas quero o 32, mas fomos às ordenações afonsinas e fomos até ao primeiro código, que é de 1876, e depois o 39, foi uma perfeição do professor Alberto Reis, que eu há bocadinho não invoquei, mas tinha que o fazer, acho. O professor Alberto Reis fez um modelo de código. Mesmo sendo perfeito, mesmo sendo fantástico, foi sempre alterado. Até virem as alterações depois de 61 e a de 67, subsequente ao Código de 66. Ora bem, e aí, para terminar, para dizer o seguinte, neste elemento histórico aparecem as condições em que a lei foi feita. Esta lei permaneceu igual. Duas ressalvas. O 32 de 67, do Código de 67, aparecia lá numa notinha, não me recordo se é o 3, se é o 4, não interessa agora, dizer, quando na comarca, hoje temos 22, não é? Mas antigamente não havia 22, em cada concelho havia uma comarca. E, portanto, nas comarcas onde não houver advogado, entra o solicitador. Então, a própria lei tem lá. E depois há uma fissura maior, uma brecha, que se abriu no CPTA. Vejam o artigo 11 do CPTA. E no 11 do CPTA aparece justamente a questão do patrocínio judiciário para o solicitador de o licenciado em solicitadoria. Tem lá. E é o direito público a dizê-lo. É curioso. Veja o artigo 11 do CPTA, esse tenho de cabeça, e, portanto, eu tenho de cabeça porque eu tenho um filho que é advogado, e é muito mais hábil que eu, e chamou-me a atenção alto, veja lá o 11, e eu agora estou aqui a dizer isso. Muito obrigado. O artigo 11 do CPTA. O artigo 11 diz... já ultrapassámos um bocadinho o tempo. Sou torto, mas eu já lhe dou a palavra. Diz patrocínio judiciário e representação em juízo
E vamos pôr aqui isto um bocadinho para vermos os dois. Nos tribunais administrativos é obrigatória a constituição de mandatário, nos termos previstos no Código de Processo Civil, podendo as entidades públicas fazer-se patrocinar em todos os processos por advogado, solicitador, licenciado em Direito ou em solicitadoria, com funções de apoio judiciário, sem prejuízo da representação do Estado pelo Ministério Público. Aqui está. Doutor, o último comentário em relação ao patrocínio judiciário. Muito breve, por favor. Vai ser muito breve, vou deixar aqui só 2 palavras. Porquê tratar de forma diferente aquilo que é igual? Isso é uma questão. Não faz sentido, não é? Se temos um patrocínio possível, embora dentro daqueles limites, porquê é que não beneficiamos do patrocínio judiciário? Naturalmente que isso é uma questão que tem de ser colocada. E por tudo aquilo que foi aqui dito, eu acho que há mesmo que resolver estes problemas todos e o ser humano evolui mesmo assim, passo a passo. Portanto, há que dar o passo para podermos evoluir. Muito bem. Meus senhores, muito obrigada. Muito obrigada. Foi um gosto tê-los aqui. Convido-os agora a subirem ao 3º piso, junto da escada da recepção. É aí que temos um coffee break, também vários stands e também está a decorrer um workshop sobre as notas de despesa e honorários. Obrigada, até já. Muito obrigada.